queridos amigos, um toque da castanheira do Pará na figueira. Essa temática é ousada porque é difícil. Eu me sinto meio assim entre a torcida do Grêmio e do Internacional. Então eu peço muita compaixão aos corações que vão me ouvir, que me ouçam mais com a alma do que com os ouvidos, mesmo sabendo que eu corro o risco de não ser entendido pelas duas partes. Tem sexo os espíritos? Foi a pergunta que Allan Kardec propôs aos benfeitores da humanidade em O Livro dos Espíritos, na questão número 200. Não como entendeis, porque seria necessário um organismo, uma organização. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. São os mesmos os espíritos que renascem na posição de homens e mulheres. Foi a questão subsequente ao que os espíritos ampliaram essa percepção em torno da sexualidade, dizendo que sim, eram os mesmos espíritos que renasciam como homens e mulheres, e que, mais do que isso, dependendo do objetivo pelo qual objetivasse, apontasse a sua encarnação, isso determinaria que ele pudesse renascer na posição morfológica masculina ou feminina. Assim, nós vamos percebendo que a doutrina espírita, em meados do século XIX, já ousava tratar questões que são, por si mesmas, muito difíceis, por representarem uma multiplicidade de conflitos que envolve o ser humano no seu desenvolvimento evolutivo, trazendo essa energia criativa que o coloca na posição de um co-criador com a divindade. Tem sexo os espíritos? Não, como entendeis. Significa dizer que tem, de uma forma que a gente não entende. Para significar, portanto, que os espíritos, no entanto, não são homens e mulheres, são espíritos, e como tal, dispõem da possibilidade de renascerem nesta ou naquela posição, porque detêm uma energia criativa íncita, que faz parte da sua própria natureza. Essa energia com que ele se harmoniza com o Criador, seja na reprodução biológica, seja na construção de obras no campo da cultura, da arte, da assistência, do poder, da ternura. Quando o ser humano investido dessa mesma energia, ao invés de estabelecer o movimento procriativo através da reprodução, ensejando um sentido para a reencarnação, na procriação e na construção do lar, ele pode tomar essa energia e alocá-la de forma ainda criativamente, gerando outras formas de filhos que se traduzem numa tela de uma pintura, numa peça construída dentro de uma estesia, dentro de uma fala que possa ser elucidativa, numa atitude de um orador eloquente. Há aquele que igualmente pode alocar essa energia na construção de um vaso, de uma bela obra de arte no campo do artesanato. E mesmo colocar essa energia no campo da fraternidade, na construção de obras beneméritas, do campo social, da cultura e da política. A energia sexual, portanto,
essa energia vitalizadora que é capaz de entretecer corpos materiais, biológicos, e pode entretecer corpos de estesia, corpos de arte, corpos de assistência, corpos, figurativamente, que significam outras tantos jeitos do ser humano recriar o já criado pelo Criador, ou de procriar numa atitude de procriação ou de cocriação com o divino, fazendo com que ele, em nível menor, em plano menor, seja um Deus com D minúscula. Assim, nós percebemos o espírito dotado dessa energia da sexualidade poder exercer essa funcionalidade nessas instâncias, além daquela que faz parte natural de um relacionamento entretecido afetivamente, quando se estabelece um circuito de forças trocado em regime de reciprocidade por duas almas que, em regime de amor, estabelece uma comunhão afetivo-sexual e obedecem a uma troca magnética que funciona como um alimento que enseja aos seus interlocutores afetivos um material alimentar, um material energético que lhe dá sustentação, dando-lhe ensejo que ele possa se colocar no encalço do trabalho, do cotidiano, no dia a dia. Ou seja, a energia sexual também o é, em regime de conjugalidade, uma energia que traz a vitalidade para que as almas possam se movimentar na dinâmica do cotidiano para estabelecer a vida nas suas múltiplas variações. Essa energia que está proposta pelos espíritos nessa amplificação e que a psicologia vem ao encontro da percepção espírita em meados do século XIX e caminham juntas, falando, portanto, de que essa dimensão psicoenergética e sexual não é algo que está distrito a uma parte do corpo, a uma genitália, de que sexualidade é algo que transcende o aparelho genésico propriamente dito e fala de uma dinâmica neurohormonal sanguínea para trazer os seus fulcros na dinâmica do ser, da subjetividade, do espírito, da alma que viceja, que se estabelece dentro do próprio corpo e que já agencia e que mobiliza toda a estrutura neurohormonal sanguínea para desaguar na genitália através da sua pulsão sexual, ensejando a cópula propriamente dita. Mas de que essa mesma energia, que pode ser alocada através da comunhão sexual física propriamente dita, ela pode também ser sublimada, transmutada nas relações que se estabelecem no ser humano, colocando essa energia nesses múltiplos matizes de novas construções no campo do mundo, através desse teor criativo que a energia sexual detém. O importante é para que ela se manifeste dentro de uma estabilidade, de um equilíbrio, que ela esteja gerida através de uma amorosidade, das leis morais da vida, que lhe darão ensejo de poder dar a oportunidade ao portador dessa energia colocar-se no mundo de uma forma ecológica, seja do ponto de vista da ecologia planetária, seja da ecologia do ponto de vista social, afetiva, familiar, seja da ecologia intrapessoal, porque a energia do sexo mal utilizada, ela gera efeitos mais nocivos do que a energia atômica. É mais difícil gerir a energia sexual de movimentar um reator para trabalhar a energia atômica que está posta e distribuída nos reatores ao longo de todo o nosso planeta Terra, desafiando a tecnologia da engenharia de segurança para evitar vazamentos que possam, através da sua radiação, deixarem marcas indeléveis, destrutivas na humanidade. A energia sexual
ela é uma energia muito mais delicada, talvez muito mais perigosa e destrutiva quando mal utilizada. Mas quando bem gerida, ela propõe os efeitos positivos que ultrapassam tudo aquilo que podemos imaginar, notadamente se ela estiver ancorada numa amorosidade que lhe dê alicerce para o seu funcionamento. Assim, vamos entendendo que o ser que somos, espíritos, trazemos uma assexualidade, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ou uma bissexualidade, segundo outros autores, que trazem a percepção de que nós, em função das nossas múltiplas encarnações, não detemos cargas psicológicas sexuais de forma absoluta no campo da masculinidade ou da feminilidade, o que significa dizer que não somos homens e mulheres de forma 100%, de que somos espíritos e que carregamos conosco, através das nossas viagens multimilenárias, possibilidades psicossexuais que trazem esse movimento ambivalente, que traz esse mix de feminilidade e de masculinidade, não obstante estejamos estagiando agora num corpo masculino ou feminino. Esse processo daria ensejo que Allan Kardec pudesse analisar em A Revista Espírita, que o olhar da sexualidade, detendo o espírito a mesma, através da reencarnação, poderia nos dar percepções para compreender algumas dinâmicas que surgem no campo do mundo desafiadoras. Porque é natural compreendermos que se trazemos essa expressão de bissexualidade posta na nossa manifestação, em função da nossa historiografia espiritual, é também compreensível compreender um homem que traga um psiquismo feminil, sem que necessariamente ele precise eleger para uma interação sexual a pessoa do mesmo sexo, bem como uma mulher possa portar predominantemente energias psíquicas viris, sem que necessariamente ela reclame para si uma eletividade para a comunhão sexual física propriamente dita, ou de uma pessoa do mesmo sexo. Nós trazemos homens que são machistas na sua expressão, e encontramos mulheres que são de uma docilidade, de uma feminilidade incomparável, mas encontramos esses processos trocados. Além dessas manifestações, nós encontramos pessoas que trazem esse psiquismo bem integrados. É como se fossem almas que tiveram experiência num e no outro sexo e trazem integradamente a feminilidade e a masculinidade muito bem articulada, não obstante esteja num corpo de homem ou num corpo de mulher. É possível compreender o psiquismo crístico, por exemplo, como aquele espírito que, em sendo o mais perfeito que nós já conseguimos receber na Terra, trazia essas duas energias Yang e Yin em profunda integração em nível superior. Não conseguimos entrever Jesus como um machão, nem como alguém que tivesse um psiquismo feminil. Ele trazia a integração dessas possibilidades numa harmonia incomparável. Conseguia conjugar uma energia bem viril a uma docilidade bem feminil. Enfrentava os fariseus e chamava de hipócritas. Afastai-vos de mim, mas era capaz de dizer: deixai que as crianças possam vir ter comigo, admoestando os discípulos numa atitude maternal. Essa conjugação, essa fluidez da energia incisiva, austera e a um tempo só, de uma ternura que raia uma docilidade, que traz uma característica bem feminil, esse movimento de juntar essas possibilidades, talvez seja para onde nós caminhamos no nosso processo evolutivo inevitável. Por isso, quando olhamos as dificuldades no campo da sexualidade, as encrencas, os conflitos, os desafios, as ambivalências, as contradições, as inibições, as castrações,
nós vamos perceber que há uma história por trás de cada ser que é muito difícil de poder analisá-la numa olhadela, e mesmo depois de um largo tempo de psicoterapia, 10, às vezes 15 anos de psicoterapia, não é possível ainda esquadrinhar os meandros de um psiquismo que traz as suas movimentações internas conflituosas para o seu portador, seja aqueles que se manifestam na heterossexualidade, sejam aqueles que se movimentam na homossexualidade, sejam aqueles que trazem a assexualidade como escolha de um celibato, de uma vida casta, não obstante tenham energia sexual, sejam aqueles que estão perdidos numa multiplicidade de expressões no campo da sexualidade, que os autores variam quando vão catalogar e tipificar as manifestações sexuais dentro do gênero humano. Assim, quando olhamos a homossexualidade, que nos reclama uma apreciação delicada, damos conta de que há inúmeras motivações que justificam a inclinação para aquela pessoa proclamar para si alguém do mesmo sexo como alguém que eletivamente deverá participar de uma comunhão afetivo-sexual. Portanto, nesse caminho de interação e de aproximação afetiva e também sexual, nós vamos encontrar hoje, num olhar mais amplificado do ponto de vista psicobiológico, analisando-se numa perspectiva médica, que a homossexualidade, descartada que foi de ser um transtorno sexual, ela está hoje catalogada no campo das orientações sexuais, representando uma disfuncionalidade apenas quando aquele que é o detentor dessa movimentação estabelece para si mesmo como um conflito, ou seja, o homem que se sente atraído para um outro homem para uma comunhão afetivo-sexual não aceita essa movimentação, essa inclinação, questiona essa identidade sexual e a sua orientação e não quer fazer essa escolha para viver essa experiência em nível corporal e busca a psicoterapia numa tentativa de poder olhar para essa dinâmica, esse mundo interno, a fim de poder tentar solucionar o seu conflito. Nessa perspectiva, nós chamaríamos de homossexualidade egodistônica, ou seja, alguém que não se encontra devidamente identificado com essa pulsão sexual, que há uma disparidade do ponto de vista da sua morfologia e da sua fisiologia corpórea. Em outras palavras, eu sou um psiquismo feminino num corpo viril e me sinto atraído para uma pessoa do mesmo sexo. Eu sou um psiquismo viril num corpo feminino ou um psiquismo feminino num corpo de um homem. Essa dualidade, essa contradição de um psiquismo e de uma atração em relação ao corpo que nega a anatomia e a fisiologia, representa para muitos, portanto, uma perspectiva de dor, de sofrimento. E isso justifica a terminologia da homossexualidade egodistônica, que faz com que o indivíduo procure a psicanálise, os psicólogos, os psicoterapeutas, os terapeutas, os médicos, os psiquiatras, enfim, os profissionais da área, os sexólogos, para tentar encontrar explicações, significados, a fim de que possam entretecer novos olhares e perspectiva de novas movimentações, de modo a que solucionem essa instância dolorosa que experimentam. Portanto, nesse olhar da homossexualidade egodistônica, nós vamos encontrar motivações variadas, desde aquelas que falam de abusos sexuais na infância, quando uma criança é abusada sexualmente e vai crescendo e não resolvendo o trauma, o que é muito difícil, faz uma rejeição mais tarde pelas pessoas que significam o sexo oposto em função do abuso que recebera, faz uma rejeição em razão desse trauma infantil
e cambam, se inclinam, cedem para um relacionamento homoafetivo. Às vezes sem ter claro na sua mente pelo que fazem isso, às vezes tendo essa compreensão de que sofreram abusos. São causas psicológicas vigentes nessa existência, ao lado de outras que surgem quando as pessoas experimentam, por exemplo, determinados cerceamentos na sua movimentação afetiva e social. Pessoas que são reclusas nos ambientes de internação de masculinidade, da feminilidade, por exemplo, nos albergues estaduais para mulheres, para meninos, para adolescentes do sexo masculino ou do sexo feminino, e aí, em função dos transtornos de uma convivência conflitiva social, dos dramas que eles se entretecem e da libido que desponta, é natural observar-se, ou pelo menos comum, que se veja um relacionamento homossexual ali sendo estabelecido, tal como se também se estabelece na prisão, tal como também se estabelece em ambientes religiosos, de formação de profissionais da área religiosa, que estão reclusos para um ingresso para o exercício de religiosidade e que não detêm a vocação adequada para esse mistério e que acabam cedendo à pulsão sexual e experimentando movimentações homoafetivas nos espaços entre mulheres ou entre homens, quando não são seduzidos pelos seus superiores, criando dramas incomparáveis no seu desenvolvimento psicológico e na sua vocação ou na sua tendência a uma religiosidade no campo de uma religiosidade que inclua castidade e celibato. Vamos perceber outras manifestações da egodistonia de aspectos culturais. Há culturas que favorecem o exercício da sexualidade na perspectiva do mesmo sexo, desde processos mais antigos que falam da história que muitos de nós podemos carregar em nós mesmos, quando algumas sociedades proclamavam a homossexualidade como sendo uma experiência até de amadurecimento do ser, para o enfrentamento guerreiro ou para seu desenvolvimento como ser humano, como vemos, por exemplo, na sociedade grega, com Demóstenes, que afirmava de forma categórica, dizendo: as nossas esposas são para perpetuar os nossos nomes, as nossas concubinas são para nos cuidar, as cortesãs são para nos divertir e os homens são para nós amarmos. Quando lemos a velha Grécia, a Grécia Antiga, a homossexualidade fazia parte daquela cultura, era natural. O status da feminilidade estava no outro posto. Aqueles que experimentaram essa vivência trazem nos seus arquivos psíquicos essa história que deságua, por exemplo, na atualidade, como experiências que funcionaram como um regime cultural de naturalidade. Eram experiências comuns. Vamos encontrar experiências na egodistonia da homossexualidade que falam, através da reencarnação, de conflitos no inconsciente profundo. São almas que experimentaram dores no campo da sexualidade, que foram violadas na sua manifestação e que se colocam hoje trazendo ainda os ecos das existências anteriores e a impossibilidade para transacionar numa perspectiva de heterossexualidade. Lembro-me, à guisa de exemplo, de uma jovem muito delicada, feminil, que se cedia a um relacionamento homoafetivo, porque tinha pelos homens uma atração, mas um movimento de rejeição inconsciente. E quando se lhe mergulhou no processo psicoterapêutico de profundidade, já que nessa vida ela não tinha nada que pudesse justificar aquela inclinação que representava para ela um conflito, ela experimentou a dinâmica de uma experiência em que ela cedia a um religioso numa movimentação de amizade, numa conversa em sigilo, em regime de privacidade, numa noite, e ela se surpreendera com uma violência. Ele avançou para ela e fez um movimento de estupro.
ela se sentindo violada duplamente, porque era um amigo, e segundo, porque era um religioso, voltou para casa e não conseguiu enfrentar o esposo, não tinha filhos, e se suicidou porque não conseguiu trabalhar o conflito dentro de si. Ao experimentar o conflito, experimentou a decomposição cadavérica, o que lhe gerou um horror. E o esposo, na cidade pequena francesa, aonde moravam, a boca pequena se comentava que ela se suicidara porque tivera um caso com um religioso da cidade. Em função disso, ele se entregou ao álcool e desencarnou na sarjeta alcoólatra. Ela foi para o mundo espiritual e o processo se seguiu. E hoje, quando um homem se lhe aproximava, ela tinha a impressão de um terror, de um pavor, como se seu corpo fosse ser destruído. Era ainda as memórias, as reminiscências da decomposição cadavérica. Ela sentia uma atração pelo sexo oposto, mas sentia um bloqueio a tal ponto que nunca conseguira se relacionar com um homem. Muito embora fosse uma mulher, com todas as características de uma feminilidade, de um espírito que vem experimentando essa posição no campo do gênero feminil, mas não conseguia efetivar uma relação de natureza afetivo-sexual. Naturalmente que trabalhado essa dor, ela conseguiu superar essa inibição e regularizou a sua atividade afetiva emocional para agora experimentar relacionamentos heterossexuais. São outras tantas causas que, à luz da reencarnação, o Espiritismo abre possibilidade de contribuir com a psicologia, com a sexologia, com a psiquiatria, para entender esses dramas da homossexualidade agonistônica, que não encontra espaço de efetivação e traz para o seu portador angústia, ansiedade, dores internas, que se manifestam amplamente no cotidiano da sua dinâmica social. Há, segundo os espíritos, igualmente, uma causalidade para a homossexualidade egodistônica muito bem caracterizada, quando um espírito, ao experimentar a degenerescência no campo do abuso da sexualidade, em perpetrando crimes, por exemplo, como homem, e repetindo essa experiência mais de uma encarnação, destruindo lares, assaltando corações, lesando afetos caros, destruindo almas em função de seduções baratas, numa movimentação que bem poderíamos caracterizar como a do Dom Juan, é natural que esse espírito seja induzido a renascer num corpo morfologicamente diferente do seu psiquismo, porém trazendo todo o seu desequilíbrio perpetrado em experiências reencarnatórias repetidas de desequilíbrio sexual. Essa troca de morfologia, ela enseja, portanto, essa movimentação conflitiva, porque, abrindo parêntese, é de bom tom dizer que o ato de viver uma experiência de mudança de gênero, um espírito que vem reencarnando na masculinidade e passa a experimentar a feminilidade, isso por si só não determina uma experiência de natureza a inclinar a pessoa para uma relação homoafetiva, absolutamente. Eu trabalho com regressão de memória e tenho visto essas experiências no campo das regressões de memória que me revelam que pessoas às vezes têm múltiplas encarnações num sexo e poucas no outro, e hoje, nessa existência, estando no sexo oposto, não apresenta dificuldade nesse âmbito, no campo da eletividade sexual para o sexo oposto. Logo, fechando parêntese, apenas quando o espírito se desequilibra numa morfologia, ao transitar para outra, ele leva o seu psiquismo. E se seu psiquismo está adulterado pelo abuso que fez no campo da sexualidade, daquele gênero das existências anteriores, agora, reencarnado num corpo que não lhe corresponde ao seu psiquismo e trazendo pulsões que por si mesmas já eram viciosas,
ele experimenta então a tendência para a experiência homoafetiva em nível sexual. É nesse âmbito que vamos encontrar duas posições diferenciadas. Aqueles que, vendo-se nessa posição, reagem, são os homossexuais egodistônicos. E aqueles outros que, experimentando essa movimentação, abrem espaço para a sua experiência de homoafetividade. É de bom tom compreender que quando fazemos essa transição, o corpo nos serve como uma prisão, na fala do Espírito Emmanuel, em o livro Vida e Sexo, quando trata da homossexualidade. Diz o Espírito Emmanuel que duas circunstâncias ensejam essa experiência da homossexualidade. Quando o espírito tem encargos particulares, ele mergulha num corpo que lhe serve de armadura, portanto de proteção. E numa outra circunstância, quando o espírito, por motivações pessoais, em função dessa movimentação a qual eu me referi há pouco, do desequilíbrio, ele reencarna num corpo morfologicamente diferente do seu psiquismo e o corpo lhe funciona como uma prisão. Então tem essas duas instâncias. O corpo pode funcionar como uma armadura, dependendo da história espiritual do espírito do passado. Ou o corpo pode representar uma prisão, se o espírito delinquiu no abuso das energias genésicas em outras existências. Está claro que a reencarnação é sempre um método reeducativo e de que a alma pode escolher, optar, fazer o uso da sua energia sexual e da sua afetividade como lhe bem lhe aprouver. Nesse caminho, é de bom tom dizer que qualquer escolha que o espírito faça na homossexualidade, tanto quanto na hétero, que se incline para a promiscuidade, é um desequilíbrio e que não lhe ajuda no processo evolutivo. Qualquer tentativa de experimentar o sexo em regime de libertinagem, qualquer aditivo que coloque o sexo no campo da pornografia, da pornofonia e, portanto, nesse campo lascivo, são experiências que, tanto na hétero como na homossexualidade, depõem para o avanço do espírito. De que quando o espírito se inclina para as experiências desse teor, em regime profano, vivendo a promiscuidade, aditivando drogas, também fica claro que ele está num processo de derrocada espiritual, está fazendo um aproveitamento precário e muitas vezes se comprometendo mais ainda com as leis universais. Por isso, quando percebemos na movimentação social na Terra a homossexualidade sendo olhada nos diversos campos dos especialistas e tendo hoje, no âmbito da nossa legislação, uma percepção que lhe dá ensejo de uma movimentação com maior liberdade, entendemos que o progresso, ele assinala com maior espaço para que estas almas que vivem essas expressões, sejam o corpo como armadura, seja o corpo como prisão, essas almas experimentam uma liberdade que lhes enseja menos preconceito, que lhe podem determinar conflitos mais graves, complexos de culpa, que muitas vezes raiam no suicídio. O que eu quero dizer é que é de muito mau tom, de que é de muito mau gosto ver uma sociedade que discrimina seus próprios filhos, seus pares, reduzindo os nossos irmãos e irmãs que vivem a experiência da homoafetividade para guetos, para espaços aonde eles podem expressar-se afetivamente, de tal modo em regime de exclusão marginal, que é de se esperar que surjam movimentos anômalos. Esse processo de preconceito que se estabelece em qualquer campo da humanidade sempre é prejudicial. Há que se ter, portanto, um respeito para o acolhimento. Quando uma alma detendo essa pulsão, elege para si fazer uma busca de um parceiro que lhe corresponda à afetividade
e para uma comunhão sexual, tendo a pessoa a sua mesma característica física e morfológica. Se a alma é egodistônica e busca ajuda, e se resolve manter-se numa abstenção de uma comunhão afetivo-sexual, está de bom tom. Se ela escolhe viver a castidade e a sublimação da energia sexual, aplicando todo o seu potencial criativo, de forma a sublimar, a transmutar, gerando obras no campo do mundo de amor, de singeleza, de cultura, de arte e de espiritualidade, que bom! Mas se ela, por escolhe fazer uma comunhão nesse nível, cabe-nos respeitar. Porque, como diz o Espírito Camilo numa fala muito lúcida no livro Desafios da Família, cada corcunda sabe como deita na cama. Nós não estamos dentro do outro para saber como é que o outro deve se movimentar. O outro não está, de modo algum, sob a nossa luneta, e a nossa percepção, por mais abrangente que seja, não será capaz de avaliar o que se passa dentro do outro. Portanto, diz o Espírito Camilo, que a postura da discrição e do respeito à escolha que o outro faça nos evitará de sermos voyeurs da intimidade dos outros, e mais do que isso, acrescento, funcionando como se fossem fiscais, juízes, condenando os outros e às vezes executando, através de posturas que raiam muitas vezes a crueldade, em razão de um preconceito cabal que é expresso, que muitas vezes revela os nossos conflitos. Porque quem muito tem ódio no campo da homossexualidade, experimentando uma homofobia interior, expressa ou sutil, na verdade, traz conflitos dentro de si mesmo e não revela nem para si próprio. Ou se consegue revelar para si mesmo, não deixa claro socialmente que tem dificuldade de viver a sua própria sexualidade. Às vezes são pessoas enrustidas nos seus conflitos, e que criticam os outros, projetando nos outros as suas próprias deficiências de manejo no campo da sua afetividade e da sua sexualidade. Portanto, perceber o outro que faz da sua orientação sexual uma escolha e opta por viver uma afetividade em regime A2 é uma escolha que precisamos absolutamente respeitar. E se esse outro faz isso, e faz uma escolha igualmente pela adoção de criança, na construção de uma família, diz o Espírito Camilo, nessa obra muito feliz, que complementa duas outras obras que tratam do assunto Educação e Vivências e Desafio à Educação, nesta terceira obra, que é Desafio à Vida Familiar, diz ele, que o casal que se lance de forma a compor uma família postiça, adotando crianças, ele se candidata ao desenvolvimento de grandes valores espirituais. E diz ele que, acompanhando pares que fazem essa movimentação de adoção, diz o Espírito, que ele percebe que quantas almas enobrece a maternidade e a paternidade, conseguem suavizar os pensamentos e os corações que viviam tormentas, sai de conflitos internos numa vivência homoafetiva conflituada, através da adoção conseguem diluir todas essas dificuldades, em função de que essa atitude, movida por uma boa intenção e pela amorosidade, fazem com que eles estabeleçam frequências, conexão com frequências luminosas de espíritos que naturalmente lhes assessoram, lhe tutelam a existência, e a composição do lar é uma bênção para o casal que adota e uma bênção para a criança que deixa de estar recluso nos albergues. Quem nunca visitou um albergue do estado, do município, que o faça.
para perceber quão cruel é viver a solidão e o abandono. Em regime de carência, que quando você entra, as crianças grudam em você como se fossem sanguessugas, ou algumas agridem, porque já estão maiorzinhas, e já demonstram que serão delinquentes sociais. Quando a juíza de Catanduva estabeleceu a adoção da menina Teodora a um casal de cabeleireiros da cidade, e quando questionada sobre a sua atitude, ela, em se pronunciando, disse que aquela criança tinha sido oferecida para vários casais heterossexuais, mas ninguém quis fazer a adoção, porque a criança estava completando de 5 para 6 anos, era do sexo feminino e era negra. O repórter que estava fazendo a administração e a edição da matéria, então ele faz o registro de como a criança estava sendo cuidada. É de tal modo o lar que Teodora ganhou, que a cidade passou a reverenciar aquele casal, que foi capaz de adotar uma criança já quase no final da primeira infância, o que é muito difícil fazê-lo porque os conflitos estão acumulados. E por ser do sexo feminino, e notadamente por ser negra. Desse modo, nós vamos perceber a partir desse ano de 2005, quando essa adoção é feita e ganha uma publicidade nacional, que a cultura ela começou a ceder para fazer um movimento de acolhimento aos lares homoafetivos com uma respeitabilidade que possa assegurar àqueles que são os casais de homens ou de mulheres e o acolhimento de crianças abandonadas como sendo um novo modelo de família que tem o seu lugar dentro da sociedade. Como psicoterapeuta, eu acompanho algumas crianças que são filhas de casais homoafetivos. E é muito curioso que eu não vejo diferença entre as crianças que são filhas de casais heterossexuais. Às vezes, talvez em função da pouca vivência histórica nessa área, e em função dessas famílias estarem sendo colocadas agora, eu chego até a me surpreender como elas estão tão normais. Eu percebo que o conflito está mais na nossa cabeça. O que é fundamental, diz o Espírito Camilo, é a intenção e a cota de amor que o lar se beneficie nessa movimentação da construção da família homoafetiva. É natural entender, no entanto, e igualmente, que muitos pais não logram avaliar de que seus filhos trazem conflitos dessa ordem e guardam a palma da correção do mundo e dos filhos dos outros, criticando às vezes acidamente ou de forma zobeteira, com gracejos desqualificadores, o filho dos outros que apresentam uma inclinação para a homoafetividade, sem dar-se conta de que trazem na estrutura do próprio lar espíritos que reencarnam trazendo esses tipos de desafios. E não poucas vezes, muitos filhos precipitam intercâmbios culturais, linguísticos, apressam-se para fazer um segundo grau ou então a graduação de nível superior fora da sua cidade, para que possam ter liberdade de poderem ser eles próprios. Em inúmeras ocorrências, quando isso é descoberto, antes que isso se dê, vamos observar pais e mães, muitas vezes, tentarem corrigir o psiquismo do filho de fora para dentro, não entendendo que a sexualidade e a afetividade é um processo de dentro para fora, e usam muitas vezes castigos físicos e psicológicos, que não dão conta de fazer a correção interna, e mais agravam a dinâmica conflitiva interior dos filhos
que muitas vezes se precipitam para o suicídio porque não conseguem escapar, encurralado que estão pelos pais e pela sociedade, sem encontrar um espaço aonde eles possam respirar com mais liberdade para poder lidar com as suas próprias pulsões. É de bom tom que estejamos bem abertos para essas possibilidades. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, traz uma fala que pouco ela é entrevista, destacada pelos leitores. Diz ele que haveria nesses tempos um aumento do índice de homossexualidade na Terra. E o que vemos não é só em função das liberdades de expressão, é que há efetivamente uma sexualidade que borbulha nos seus vários matizes, inclusive da homossexualidade, trazendo os ecos de um sexo que nós não soubemos nos movimentar, gerir, dirigir, em eras que já se foram. Nós recebemos os ecos, seja através da heterossexualidade, nas suas manifestações diversificadas de conflito, na exacerbação, na disfunção eréctil, no processo da frigidez, no processos dolorosos, seja através das inclinações para o voyeurismo, para a pedofilia, para os transtornos sexuais, seja através das pulsões da homossexualidade que se manifeste egodistônica para o seu portador ou não, vamos perceber aquilo que o Espírito Emmanuel diz de forma categórica em o livro Vida e Sexo, quando destaca a passagem da mulher adúltera que vai ser apedrejada em praça pública e que Jesus lhe diz, ao lado daqueles que a condenavam e reclamavam dele uma posição, diz ao conjunto das pessoas a seguinte célebre frase: aquele que estivesse em erro seja o primeiro a tirar a pedra. E não fica ninguém na fala evangélica. E Emmanuel então destaca, dizendo que Jesus escolheu um momento envolvendo a sexualidade e a amorosidade para dizer essa frase: aquele que estivesse em erro, que seja o primeiro a tirar a pedra. Diz ele que raros são aqueles na movimentação na terra que se podem excusar dos erros no campo do amor. Raros somos aqueles que trazemos uma sexualidade, uma amorosidade no fio de prumo. A maioria daqueles que estamos reencarnados trazemos as nossas próprias conflituações, trazemos as nossas próprias encrencas na emoção, no psiquismo, nos clichês, nas tendências, no corpo, na nossa fisiologia, denunciando assim que o ser humano, o espírito que reencarna como homem e como mulher, é desafiado a gerir a sua homossexualidade, a sua heterossexualidade, a sua sexualidade de uma forma geral, nessa transição, trazendo o eco das consequências do mau uso feito em encarnações pregressas. E de que, portanto, deveríamos ter um aumento desse índice na atualidade. Assim, é de bom tom que nos desarmemos. Não estamos fazendo aqui nenhuma apologia ao exercício do modismo que eu vejo na atualidade, aonde vale tudo. Pasma-me ver jovens e adultos jovens passarem pelas experiências bissexuais e alguns ousarem postar no Facebook. Me parece de muito mau gosto e de mau tom. Essas experiências é onde a gente vai brincar na moda de ser e de vivenciarmos a bissexualidade. Numa busca de encontrar a sua própria identidade, fazer a escolha da sua orientação sexual, as pessoas vivem um sexo homo, hétero, às vezes se permitem viver experiências grupais numa verdadeira atitude de prostituição. Acordamos no psiquismo conflitos que foram velados pela reencarnação, prematuramente em função da moda. Quando deveríamos ter muito mais recato,
mais continência. Não é puritanismo, não. Eu não estou falando de uma aparência de pureza, eu estou falando daqueles que somos os dirigentes de uma sexualidade atormentada, a maioria daqueles que estamos reencarnados, e que temos que gerir um carro como se tivessem freios inseguros, como propõe Joana de Ângeles. Então, é de bom tom entender nessa minha fala que não estamos fazendo nenhuma apologia a uma liberdade libertinosa, porque a liberalidade permite tudo. E o espírito que já reencarna, esquecendo de muitos conteúdos e que vai trazer na forma de tendências e inclinações como motivações para o seu processo autoeducativo, ele entra na moda e acorda memórias que deveriam ficar semiveladas. Faz experiências das quais foram frustrantes no passado e entra numa prostituição prematura. E quando ele ele vê-se rodeado de conflitos com as interferências espirituais a que ele faz jus. Porque uma das causas da homossexualidade egodistônica são interferências espirituais. O espírito reencarna, conjuga-se, tem filhos e depois faz uma movimentação na homossexualidade induzido por interferências espirituais. Quais? Espíritos que, em sendo lesados, tentam-lhe quebrar a harmonia do lar para gerar um escândalo e depois vitimá-lo com remorso para empurrá-lo para o precipício do suicídio. Temos que tomar muito cuidado com essa experiência a fim de que não nos precipitemos em experiências que podem muitas vezes nos custar muito caro, desconhecendo que muitas das nossas pulsões há um acréscimo, um plus que nos inclina para práticas que não condizem com a nosso planejamento espiritual. Em qualquer tempo, é de bom tom dizer que a homossexualidade merece respeito, porém, envolve igualmente o acolhimento daquele que, não escolhendo viver a sexualidade, a opção da comunhão sexual, e busca-nos na casa espírita, ou no centro espírita, ou no espiritismo, um apoio de que este ser deverá ser ajudado, notadamente se escorregou e está vivendo uma promiscuidade, para que ele avance para uma postura monogâmica. E se ele assim achar que o seu caminho é a abstenção, ele terá ajuda. Mas se ele achar que deve manter a composição de um lar, que o seja sacralizado pelo amor dentro da experiência monogâmica. Não cabe ao espiritismo definir o que é certo e o que é errado para ninguém, porque cada ser humano traz em si mesmo o seu programa espiritual e traz na própria consciência o que deve e o que não deve fazer. Cabe-nos acolher, atender, apoiar aquilo que represente o esforço sincero para o crescimento evolutivo daquele ser que está posto diante de nós mesmos. E que, diante dos desafios que surgem no nosso próprio lar, sejamos aqueles que banharemos de amor os nossos filhos, porque por mais que eles experimentem uma escolha para uma comunhão sexual que não corresponda ao nosso anseio, eles jamais deixarão de ser nossos filhos. E um ser humano, ele não é avaliado porque ele é hétero ou porque ele é homossexual. Ele é avaliado pelas cotas do bem que ele será capaz de produzir na terra. E assim, será justo podermos dizer, finalizando a nossa fala, com o Espírito Emmanuel, quando sintetiza com admirável perfeição, em o livro Vida e Sexo, as questões que tangenciam todos os dramas que envolvem o ser humano, o espírito encarnado no uso da sua sexualidade. Quando diz, em torno do sexo, é justo que se sintetize todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros
e a si mesmo. Não impulso livre, mas disciplina. Não descontrole, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação. Porque, diante do sexo, sob as luzes da luz divina que nos rege os destinos, a sexualidade é um assunto que diz respeito à consciência de cada um. Fecha aspas. Obrigado.